Quem era Charlie Kirk, o ativista de direita que foi brutalmente, covardemente assassinado? Okay, now 5 is a lot, right? I'm gonna give you some credit. Do you know how many mass shooters there have been in America over the last 10 years? Counting or not counting gang violence? Great. E quem é o professor universitário chamado Peninha que destilou seu ódio debochando da morte de Charlie Kirk? A favor da morte até que em certos casos, né, assim, como já ficou claro, né, tem certas pessoas que eu acho que não merecem respirar mesmo. E esse que se foi é uma deles. Esse cara não merecia ter nascido. Charlie Kirk, galera, era um ativista de direita, cristão, casado, pai de 2 filhos, que infelizmente foi covardemente assassinado com seus 31 anos de idade, por esse assassino que você está vendo aí, nessa foto que está aparecendo. E as pessoas debochavam ainda da fé dele, por ele ser cristão. Inclusive, o Nicolas Ferreira, ele também foi comparado ao Charles Kirk, por ter a mesma ideologia de pensamento um do outro. E se não bastasse terem tentado, um tempo atrás, matar o Bolsonaro, né? Foi o que deu o ganho da eleição para ele, né? Na época. E depois ainda tentar matar o Donald Trump, né? Esses esquerdistas não aceitam derrota, eles querem dominar o mundo, essa que é a verdade, né? Então, eu quero mostrar aqui para vocês um vídeo interessante de uma simulação, como é que o Charlie Kirk faleceu. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Aqui está a linha do tempo detalhada de como aconteceu, com início ao meio-dia de 10 de setembro de 2025. O evento começa. Charlie Kirk iniciou o evento, com mais de 3.000 pessoas reunidas para participar. O esquema de segurança consistia em 6 policiais, juntamente com a equipe de segurança pessoal de Kirk, 12 e 20, antecedentes do tiroteio. Kirk estava sentado à mesa de debate respondendo perguntas dos alunos. As discussões abordaram temas sensíveis, como tiroteios em massa e confrontos com armas de fogo. A tábua atingiu Kirk no pescoço, fazendo com que ele desabasse no palco. Mas como o assassino escapou apesar da multidão? O uso exemplar da distância, o layout do campus e o que se acredita ser uma arma de mira indicam um alto grau de planejamento e precisão. O atirador escolheu uma posição elevada e oculta para evitar detecção próxima e maximizar as chances de fuga. Aqui está a trajetória do projétil. Mesmo nesta altitude, o assassino tinha uma linha de visão clara e desobstruída, diretamente para o palco onde Charlie Kirk estava, de pé e se dirigindo à multidão. A trajetória do projétil desceu abruptamente e com precisão, através do espaço aberto para atingir Kirk no pescoço, o que sugere fortemente o uso de uma arma com mira projetada para precisão de longo alcance. E além desse vídeo, pessoal, eu quero te mostrar aqui mais vídeos interessantes do que o Peninha falou da morte do Charles Kirk, destilando seu veneno, e depois da sua retratação e o que aconteceu com ele. Mas antes disso, eu tenho um vídeo do Charles Kirk ainda em vida falando o que ia acontecer com Bolsonaro aqui no Brasil. E eu quero que você preste muita atenção. Se você puder, deixa teu like, se inscreva nesse canal e hype o vídeo, ok? Neste momento, estamos vivendo sob uma tentativa de golpe judicial, uma tentativa de supremacia judicial. Como já dissemos muitas vezes neste programa, nos últimos 100 anos, o poder nos Estados Unidos concentrou-se em grande parte na burocracia não eleita e no judiciário não eleito. Podemos olhar para outros países para ver onde isso pode levar. Neste momento, no Brasil, está acontecendo um desenvolvimento chocante e horripilante. Lembre-se, em 2022, Bolsonaro perdeu por uma margem extremamente pequena. Como você deve se lembrar, ele venceu em todas as partes do país, exceto na mais pobre, a mais dominada pelo crime e a mais corrupta, o Nordeste, onde o candidato de esquerda, Lula da Silva, venceu.
Houve muita agitação. Eles tiveram seu próprio momento parecido com o 6 de janeiro, em que se reuniram em apoio a Bolsonaro e as coisas saíram completamente do controle. E desde então, tem havido uma gigantesca repressão judicial ao estilo Joe Biden. Os juízes no Brasil têm exercido muito mais poder do que até mesmo nos Estados Unidos. Juízes e os equivalentes aos procuradores gerais dos condados impuseram amplos controles sobre a liberdade de expressão no X e em outras plataformas de discurso. Agora, Bolsonaro vai ser julgado por supostamente tramar um golpe. O presidente Lula disse hoje que é dever de Bolsonaro, abre aspas, provar sua inocência. Não é inocente até que se prove o contrário. É culpado até que se prove inocente. Mas, mais do que isso é um sinal de alerta. É assim que se parece o despotismo judicial. Esse tipo de comportamento não deveria ter lugar no mundo ocidental moderno. Eles vão tentar colocar Bolsonaro na prisão para que ele morra na cadeia como um mártir. A esquerda acredita na democracia, supostamente. Mas você sabe o que eles querem dizer com democracia? Eles acham que democracia é juízes se tornando ditadores. O juiz é um avatar da democracia. Eles não acreditam no voto. Eles não acreditam na vontade do povo. Eles não acreditam no soberano. Democracia para um esquerdista não é eleição, nem direitos, nem constituições. É simplesmente ser um liberal. É uma oligarquia judicial. Tudo isso serve de alerta para nós, já que agora temos juiz após juiz impedindo o presidente Trump de fazer o que ele quer fazer. Podemos olhar para o Brasil e, em menor grau, para Israel, para ver como a vontade do soberano é minada diariamente. E graças a Deus, porque quando escapamos por pouco dessa situação como civilização em 13 de julho, era para esse caminho que estávamos indo sob uma presidência de Kamala Harris. É para esse caminho que estamos indo sob o regime de Joe Biden. Se Donald Trump tivesse sido baleado e morto ali, não há garantia de que teríamos vencido a eleição presidencial em novembro. Não há garantia nem mesmo de que o país ainda existiria. Eles teriam colocado todos nós na cadeia. Eles teriam invadido nossas casas, e o que estão fazendo com o Bolsonaro é exatamente o que gostariam de fazer com o presidente Donald Trump. E o Brasil é um sinal de alerta, um prenúncio do que está por vir. Um aviso de que, se não permanecermos vigilantes, se não levarmos as eleições de meio de mandato a sério, buscarmos votos e registrarmos eleitores, podemos perder todas as conquistas que tivemos, porque está em um estado incrivelmente frágil, onde agora um homem bom e um ex-presidente do Brasil eleito 2 vezes, Bolsonaro, tem que provar sua inocência e está destinado a morrer na prisão. Então é dessa forma aí, pessoal, que a esquerda trabalha, querendo dominar o mundo, dominar você, me dominar, mas cabe a nós aceitarmos a imposição da esquerda diabólica ou não. Cabe a nós, assim como o vídeo que eu te mostrei aí, do Charles Kirk em vida ainda falando. E agora eu quero te mostrar em sequência o que o Peninha falou do Charles Kirk, da morte dele, a retratação e em sequência o que aconteceu, porque quem planta colhe, né? Olha o que aconteceu com esse Peninha. Olha a consequência que ele arrumou para a vida dele. Dá uma olhada aí. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. É sempre terrível, né? Um ativista ser morto por suas ideias. Exceto quando é o Charlie Kirk. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Nota de falecimento, nota 10. Aí foi derrubado o vídeo. Tudo bem. Talvez fosse assim um pouquinho excessivo, né? Vive a ditadura do judiciário. Eles falam isso, cara. No mundo do Donald Trump, eles usam bandeira dos Estados Unidos, eles usam bandeira do Donald Trump. É muito desgastante, na real, né, cara? Eu tenho uma quantidade de ódio bem grande dentro de mim, né? Aqui é o gabinete do ódio do bem, já falei várias vezes, né? Porque é o ódio do bem mesmo. Porque é incrível, né? Eles invertem tudo e tanto, né? Que eles falam em nome de Deus, eles estão articulando pelo inferno, né? Eles falam em nome da liberdade e eles são uns ditadores, eles são a favor da ditadura, eles falam a favor da vida, eles são a favor da morte, né?
A favor da morte, até que em certos casos, né, assim, como já ficou claro, né, tem certas pessoas que eu acho que não merecem respirar mesmo. E esse que se foi é uma deles. Esse cara não merecia ter nascido. E, mas é tudo desgastante, né? Bem desgastante, assim. Que disseram, ele tirou o vídeo. Não, eu não tirei. Quem tirou foi no Instagram. Aliás, meus parabéns ao Instagram. É isso aí, tchau. Aliás, tem a peça, domingo, 18 horas, Salão de Atos da PUC. É boa, é divertida, é esclarecedora. E não é de extrema esquerda. Estou aqui para fazer uma retratação. Porém, se trata de uma retratação seguida por um rosário de poréns. Porém, número 1, o movimento orquestrado contra mim foi organizado por parlamentares, por políticos de extrema direita. Gente que eu considero nociva e desprezível e pelas quais não tenho o menor respeito. Lamento apenas que eu, de fato, tenha dado combustível para eles, né? Combustível que, incendiando, serviu como cortina de fumaça para que não se discutisse a condenação, pela primeira vez na história do Brasil, de uma série de militares golpistas. Porém, número 2, 80% dos comentários feitos nas redes deles e nas minhas sobre o tal post repleto de deslizes e excessos cometido por mim são absolutamente desprezíveis, horrorosos, nocivos e, evidentemente, um discurso de ódio, com o qual, de certa forma, eu me tangenciei. Porém, todavia, contudo, dentre esses comentários, digamos que assim, 25%, estavam lá 30%, foram comentários muito ponderados, equilibrados, feitos por gente que me admira ou admirava, que me segue ou seguia, e eles têm toda a razão. Além do meu círculo íntimo de familiares e de amizades, que também discordaram frontalmente da minha posição. Então é em nome dessas pessoas que eu admiro e respeito, próximas a mim, ou daqueles que me seguem ou seguiam, que eu estou fazendo essa retratação, porque de fato é óbvio que eu exagerei e fui excessivo. Porém, número 3, não fui eu, mesmo assim, quem tirou o meu vídeo do Instagram, o vídeo polêmico, o post polêmico. Foi o próprio Instagram que derrubou. E acho que agiu corretamente em derrubando, embora, porém, todavia, contudo, é estranho que nunca tenha derrubado posts de extrema-direita muito mais nocivos e perigosos que o meu, né? Feitos, inclusive, pelo criatura que foi assassinada, que é o motivo da tal polêmica, né? Porém, número 4, fui eu, sim, que bloqueou os comentários nos posts, não apenas nesse, nos próximos a ele, porque esse nem existe mais, porque eu nunca dei muita bola, nem para comentários a meu favor, imagina o que eu vou achar de comentários contra mim. Então, bloqueei, nunca acreditei muito nesses comentários, e eu não sou, assim, exatamente um democrata, né? Eu sou um autocrata. Porém, número 4, 5, mesmo sendo um autocrata, uma das coisas mais patéticas foi que nesses comentários deles eu sou tido como militante comunista, militante de extrema esquerda. E eu acho que é o momento da esquerda fazer um disclaimer, né? Dizer assim, não, esse cara nunca foi nosso. Até porque algumas das primeiras polêmicas que eu me envolvi na vida, até antes do advento das tão nocivas redes sociais, foi justamente com a esquerda e não com a direita. Então eu dou todo o direito da esquerda a dizer, ele não é nosso, porque eu não sou. Por fim, eu queria dizer que foi em comum acordo, no mínimo pelo menos com a Livraria da Travessa, mas também de certa forma tangencialmente com a PUC, que a gente decidiu cancelar não apenas a minha palestra na Livraria da Travessa, que eu admiro, respeito e que está muito, e que como cliente e como autor bastante vendido lá, que a gente cancelou a palestra, que seria hoje, nas festividades de inauguração da Livraria da Travessa. Seria uma palestra bem legal sobre a história das livrarias em Porto Alegre, porque o que interessa é ler, né? Ler. Inclusive eu deveria ter escrito sobre essa criatura desprezível que foi assassinada, embora um assassinato sempre seja algo a ser lamentado, né? Embora o mundo sem a presença de certas pessoas, tipo assim, Hitler, Stalin, embora ele não tenha o mesmo alcance desses aí, né? É um lugar que fica melhor sem pessoas desse tipo. E é um lugar que fica melhor com pessoas do meu tipo, mesmo quando, eventualmente, e até de certa forma frequente, cometa falando nessas redes, porque é o cerne delas, é esse tipo de polarização, pessoas que nem eu, mesmo quando se manifestam assim nas redes, eu acho que não deveriam se manifestar nas redes. Ainda mais quem é escritor deveria escrever.
E, por fim, né, foi cancelada também a minha peça lá na PUC, que seria amanhã, no Salão de Atos da PUC. E eu acho que a PUC, para a qual deixei as portas abertas no sentido de cancelar a peça, agiu dentro do seu direito, agiu corretamente. Tem muita gente acusando a PUC de censura. Eu não acho que a PUC tenha me censurado. E ainda se não bastasse isso tudo, essa falta de respeito, de amor, desse Peninha, desse professor esquerdista, né, debochando da morte de um homem, de um cidadão de bem, né, debochando, ainda ele colheu o que ele plantou, bem feito para ele, bem feito. Quem planta, colhe. Eu não tenho pena de gente que planta o mal e depois quer colher o bem e acaba se ferrando no último momento da sua vida, né? Bem feito, não é verdade? E se ainda não bastasse, o Nicolas Ferreira, que foi comparado ao Charles Kirk aqui no Brasil, ele também está sendo ameaçado de morte. Dá uma olhada nesse vídeo aí, galera. Que Deus abençoe você, toda a sua casa e te livre de todo o mal. Amém? Até um próximo vídeo. Fui, valeu! Que a gente tem uma semelhança, não me coloco aos pés aí do Charlie Kirk, né, pelo trabalho que ele faz, é um cara, enfim, fenomenal, mas eu sei aquilo que, enfim, eu tenho conquistado aqui, e a esquerda virou, né, o seu canhão para cima de mim. Me recebi, não foi nenhuma, nem 10, nem 100, foram diversas ameaças de morte. E neste dia, no outro dia, né, eu iria para o Espírito Santo, acabei de retornar, e esse cara que falou que ia me matar a tiros era de lá, inclusive de uma cidade bem próxima à família da minha esposa. E eu tomei todas as medidas necessárias, já tem um tempo já que eu tenho tomado todas as medidas judiciais. A gente, né, aprende com os erros, né, principalmente com os erros dos outros. Acho que a direita deixou de fazer isso durante muito tempo. Eu nunca deixei. Eu sempre processei, sempre gastei dinheiro para poder punir criminalmente, penalmente. E fiz o mesmo, fui compilando tudo, né, com o que estava acontecendo comigo recentemente e agora ontem especificamente com todas as ameaças de morte. Coloquei Polícia Federal, coloquei Secretaria do Estado para poder ir atrás, e quando deu mais ou menos umas 7h30 da noite ali, o rapaz tinha sido preso. E hoje em específico eu lancei uma campanha para poder demita o verdadeiro extremista da sua empresa. E já foram pelo menos aqui 3 que foram demitidos, porque você tem liberdade de falar o que você quiser. Isso aí não fere a hora nenhuma a liberdade de expressão. Pode falar o que você quiser, mas você pode ser responsabilizado pela sua fala, e a empresa ela também é livre para poder demitir um funcionário que comemora, né, a morte de um pai de família inocente, que basicamente o grande crime que ele estava cometendo era debater ali com jovens e adolescentes. Então eu acho que isso primeiro eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Eu sei que todo mundo é maduro para entender. O Senhor está no controle, né, de todas as coisas, e a gente sabe que a gente nunca quer uma morte, né, para que as pessoas abram os seus olhos. Mas a morte de Charlie Kirk não foi em vão. Ele não tem ideia, né, do que o Brasil, por exemplo, a quantidade de jovens que tem aqui, de pessoas que são inspiradas, que são fortalecidas literalmente, né, pela morte dele, né, injusta, por uma morte maldosa, né, uma morte, enfim, que choca todos nós, mas a morte dele não é em vão, né? Eu vi o Ben Shapiro falar